Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual a riqueza escondida que Ele nos trará à luz neste dia. Amém? Vamos fazer uma oração antes de tudo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Senhor. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, neste dia vivos, Pai. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa casa, pela nossa família e pelas bênçãos do Senhor. Agradecemos também porque o Senhor é o nosso Deus e não precisamos temer, porque o grande Deus, eu sou, é o nosso Senhor e nos sustenta com a mão direita e nos diz para não temermos. Pai, muito obrigado. E obrigado também, Senhor, por essa palavra que o Senhor compartilhará conosco, em nome de Jesus. Que seja, Pai, tão somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Tira, Pai, cessa todas as outras vozes, em nome de Jesus. Que seja tão somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Amém. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo 10, versículo de número 7, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. Amém? Bom, o que eu senti de compartilhar com vocês dessa palavra é sobre ficar trocando de igreja, tá? Por que isso? Porque nessa parte aqui onde diz: não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Eu entendi assim, que a gente não deve, tá? Como muitas pessoas, como é de costume de muitas pessoas, ficar trocando de igreja, sabe? Pulando de igreja em igreja. Eu não falo, nem falei pra vocês de que igreja que eu sou, até porque eu não quero induzir vocês aí pra igreja que eu participo ou algo assim, sabe? Eu não quero induzir vocês a isso. Eu tô aqui pra falar do evangelho, não de religião, nem doutrina. Estou aqui pra falar do evangelho, da palavra de Deus, tá? Se você já congrega numa igreja, pode continuar lá. Se lá é pregada a palavra de Deus, você pode continuar participando normalmente lá. E se você não participa de nenhuma igreja, eu aconselho você que busque uma igreja para participar, sabe? Uma igreja que você se sinta bem, como aqui diz: quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebido, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Ou seja, né, a gente vai à igreja pra gente se alimentar, pra gente ouvir a palavra de Deus, né? Do que é pregado lá, né? E pra gente cuidar, pra gente não tá mudando, sabe, de igreja. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm esse costume. Uma hora tá numa igreja, outra hora tá em outra igreja, sabe? Ah, mas Deus é o mesmo aqui e é o mesmo lá. Tudo bem, só que se é pregado o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele tá lá mesmo. Mas às vezes as doutrinas da igreja, elas são diferentes, sabe? Às vezes numa igreja tem a doutrina que você deve ir de saia, e já na outra igreja não tem a mesma doutrina, entende? São doutrinas da igreja. Então, se você começar a ir numa em outra, de repente você já não vai mais estar em nenhuma, sabe? E a palavra de Deus diz, né, não vamos se enganar, porque tem aquela lábia que o inimigo espalhou por aí, né? Ah, mas eu sou a igreja, eu não preciso ir até a igreja, sabe? E tá errado isso. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada lá pra não passar errado pra vocês, só um instantinho. 10, 25, sim. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. A gente precisa ir à igreja. Até porque lá a gente vai estar em comunhão com os nossos irmãos. Se a gente estiver passando por alguma necessidade, a gente pode estar pedindo oração, pode estar pedindo ajuda. Até porque a palavra de Deus diz que melhor é que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Agora, se a pessoa estiver sozinha e ela cair, quem que vai ajudar ela a levantar, né? E também a palavra de Deus diz: o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, né? E o que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali ele está presente, né? E também fala que um coloca 1.000 para correr, 2 coloca 10.000. Ou seja, é muito importante que a gente esteja participando de uma igreja, porque assim a gente tem o convívio com os irmãos, a gente aprende uns com os outros,
a gente cresce como igreja, né? E também, se a gente precisar de ajuda, lá vai ter um pastor que vai socorrer a gente, né? Porque é para isso que os pastores servem. A gente é a ovelha daquele rebanho e eles têm que cuidar do rebanho deles, né? Então, às vezes você cai, como eu falei ali, e aí eles vêm e te ajudam. Vem um irmão e fala: Olha, vou orar por você, vou orar com você. O pastor também ora com você e te ajuda. E isso é bem importante, né? Então era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Para quem não faz parte de uma igreja, procurar, né, uma igreja onde pregue o evangelho, né, o verdadeiro evangelho, para poder estar participando. E quem já participa, que continue na sua igreja, né? Se você se sente bem e à vontade lá, assim, né? Continue lá. E para fazer a obra lá também, né? Porque, continuando no versículo que a gente estava lendo ali, de Lucas, em Lucas 10, né? No versículo 9 que diz: Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes o reino de Deus. O reino de Deus está à vossa disposição. Então você continua ali e ajudando, fazendo a obra ali na igreja que você já participa, né? Como eu falei, se preocupando apenas em ver se ela está de fato pregando o evangelho. E se sim, você pode continuar ali tranquilo, né? Ouvindo a palavra de Deus e participando da obra ali na igreja que você já participa. E como eu disse, não deixando se enganar, né? Achando que não precisa participar de uma igreja. É muito bom pra gente participar de igreja. Nós, seres humanos, fomos feitos para andar em pares, em comunidade, né? Deus mesmo disse, não foi a gente que tá falando, sabe? Lá em Gênesis, bem no comecinho, quando Deus fez Adão, Adão vivia num paraíso, tava tudo perfeito, tudo que Deus tinha feito era perfeito, era o paraíso, gente. E Deus disse, não foi Adão que falou, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus disse isso, entendeu? Então, por isso fez a Eva para ele, né? Então, não é bom que a gente esteja só. É bom a gente conviver em harmonia, conviver numa igreja, né? Numa comunidade. E é isso. Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês, tá bom? Se você quiser fazer algum pedido de oração aqui nos comentários, pode ficar à vontade. Quiser curtir, compartilhar o vídeo, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!